Muitas vezes você se sente desmotivado e fracassado? Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha caipira de Divinópolis, Minas Gerais, um ovo divino, manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é fracasso. Este é um assunto muito importante porque muitas pessoas não têm uma visão muito clara do que é o fracasso e elas acabam desperdiçando uma grande oportunidade de aprendizado. A primeira coisa que devemos considerar é: você realmente está lidando com um fracasso ou com uma derrota temporária? Você já observou que as maiores invenções, os maiores atletas, eles foram refutados, as coisas não davam certo e em algum momento o jogo vira? Quanto mais observamos esses tipos de situação, mais a gente consegue perceber que elas constroem pessoas com nervos de aço, grandes empresas, grandes competidores, grandes atletas, pessoas de sucesso. Um outro ponto importante é que muitas vezes quando erramos, falhamos ao tentar montar um negócio, ao tentar montar uma ideia, aquilo muitas vezes é um mal que vem para o bem, para te tornar mais forte, para criar um aprendizado necessário para que você construa algo realmente efetivo. É óbvio que essa análise depende muito do tipo de mentalidade que tem cada indivíduo. Uma pessoa que tem uma mentalidade positiva, ela sempre irá extrair algo, algum tipo de aprendizado, algo que irá contribuir mesmo nas derrotas, mesmo no fracasso. Dessa forma, a gente já vê a importância de criar uma mente capaz de enfrentar cada erro, cada situação complicada de uma forma mais fria, analítica e aprender o máximo possível com ela. Imagina um leão que ele foi encontrado no meio da selva, machucado, ainda filhote. Ele foi coletado ali por um grupo de pessoas que cuidou desse leão até que ele melhorasse, que ele ficasse adulto e em determinado momento da vida dele, soltam esse leão de volta à selva. Você acha que esse leão irá sobreviver por muito tempo? Aqueles cuidados e toda aquela ajuda, na verdade, atrapalharam o leão. Muito provavelmente ele será uma presa fácil e não saberá como lidar com a situação da selva. O mesmo acontece com a nossa mente. Uma pessoa que passa por mais dificuldade e por mais intempéries, ela consegue ultrapassar e vencer cada uma dessas barreiras, com certeza ela será uma pessoa muito forte, ela será muito mais forte à adversidade e terá uma capacidade muito maior de coordenar e liderar equipes. Então este vídeo tem esse propósito de ensinar a capacidade de visualizar um problema de forma analítica e converter ele em aprendizado, em informações úteis. A gente não pode cometer o mesmo erro duas vezes. Dessa forma, o erro nada mais seria do que mais uma forma errada eliminada das suas tentativas. A gente pode nesse momento até lembrar do Thomas Edison, que errou mais de 1000 vezes até conseguir fazer a lâmpada incandescente. É óbvio que a maioria das pessoas desistiria logo no início, mas Thomas Edison, muito persistente, insistente, ele continuou e ele descobriu 1000 formas erradas de fazer uma lâmpada incandescente. E é óbvio que depois de muito esforço, de muito aprendizado, de aprender com os próprios erros, ele conseguiu sucesso, triunfo no seu objetivo. Agora que já temos uma visão diferente sobre uma derrota ou um fracasso, a gente já pode considerar que muitas pessoas brilhantes não seriam elas mesmas no ponto que estão de sucesso sem antes passarem por derrotas ou fracassos. Muito provavelmente, se você perguntar para uma pessoa de visão sobre todas as derrotas dela, se ela desejaria passar por tudo aquilo novamente, certamente ela falaria que sim, pois foram justamente as derrotas que construíram a mentalidade dela mais forte e capaz de resolver problemas. É como se as derrotas e fracassos para algumas pessoas fosse o tempero necessário para que elas sejam mais fortes, focadas em resolver problemas, focadas em soluções. E essas pessoas geralmente constroem um poder, uma coragem capaz de fazer coisas que a maioria das outras pessoas nem ousariam tentar. Assim a gente entende que a derrota ela é considerada fracasso apenas quando você a aceita como fracasso. Por outro lado, ela é uma grande bênção, uma grande oportunidade de aprendizado se você tem a mente capaz de absorver e aprender com os erros. Não pode haver fracasso para um indivíduo que continua a lutar. Se observarmos o mundo, ele é feito para nos colocar para baixo. Se a gente ficar estagnado, parado, a tendência é que a gente morra. Diante de tudo que eu observo do mundo, eu entendo que as derrotas e fracassos nada mais são do que uma forma que o mundo tem para construir pessoas mais fortes, para que a gente consiga evoluir. Eu ainda não conheci ninguém que se ergueu de algum tipo de derrota sem se sentir mais forte.
Diante de tudo isso, podemos considerar que o fracasso ele está pautado na desistência, no medo e na omissão. Muitas vezes um grupo menor, mais fraco, sem escrúpulos e sem valores, pode até mesmo vencer um grupo mais forte e com pessoas baseadas em valores, em princípios, justamente pela desistência do outro lado. Observe na história abusos cometidos em determinadas sociedades por um pequeníssimo e exclusivo grupo. Pequenos grupos que acabam dominando toda uma população através do medo, do autoritarismo e do totalitarismo. Pessoas de valores nobres precisam se impor. Pessoas de valores nobres precisam cooperar umas com as outras, não desistir, não ter medo e não se omitir. São passos fundamentais para que os valores humanos não sejam jogados no lixo. Construa uma mente forte, de vitória, de sucesso. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo e valeu!